Fala, rapaziada do canal Palestra 24 Horas. Aqui você não perde nada sobre o nosso Verdão. Então já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Leila Pereira, Ibape, presidente do Flamengo, vem travando uma guerra pública nos últimos dias, mas dessa vez o clima esquentou, teve áudio vazado e indiretas para ambos. Vamos ver na íntegra. Chamou atenção ontem nessa reunião do Conselho foram as alfinetadas do presidente do Flamengo à presidente do Palmeiras, ou na presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Vamos ouvir a primeira delas. O número do Flamengo, sem entrar em detalhes técnicos, é de 29%. Então, isto posto, nós somos os maiores em redes sociais. Nós somos os maiores em público médio. Somos cumpridores de todas as nossas obrigações legais, comerciais, trabalhistas. O Flamengo não deve nada a ninguém. Praticamos o que há de melhor em termos de fair play financeiro no mundo. Ninguém no Brasil faz o que a gente faz. Praticamos o fair play esportivo também. Quer um exemplo? Nós dividimos um campo com o Fluminense, 70 jogos por ano, gastamos uma fortuna para manter o gramado em boas condições. Hoje o gramado está em boas condições. Tem clubes que são ricos, que são SAFs, têm dinheiro e estão jogando em gramado sintético. Então a gente não privilegia só a parte financeira, a gente também privilegia a parte esportiva. Tá aí. Aí ainda, em cima do assunto da renegociação dos valores de cotas de pagamentos da televisão, enfim, essa história ainda vai longe, vai para a justiça e os clubes que estão com o Pires na mão, Pascoal, ainda devem demorar um pouquinho a receber tal bolada. O Palmeiras é certamente o que menos necessita desse dinheiro, tanto que a sua presidente se dá o luxo de, não via Palmeiras, mas via Crefisa, que é a empresa em que ela é dona, acabou emprestando ao Vasco da Gama 80 milhões de reais na semana passada. Por conta disso, vazou um áudio do BAP nessa mesma reunião do Conselho, dando uma estilingada nessa atitude da Leila. Gente, a gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações do seu negócio que não vai bem ou eles pedem garantia de bens reais? Eu quero a sua casa, eu quero o seu barco, eu quero o seu apartamento, eu quero a sua fazenda. Quem é que pede 19 e pouco por cento das ações da SAF se não puder ser pago? Parece que eu ouvi dizer que a última vez que isso aconteceu no Brasil, os Menem compraram um Atlético. Cresceram uma dívida que era necessária, chegou uma hora eles executaram. Então, eu acho absolutamente estranho esse tipo de coisa. E isso devia estar sendo questionado por uma questão. A gente está falando de fair play financeiro hoje em dia no Brasil, certo? Assim, que existe uma agenda, eu não tenho a menor dúvida que tem. Qual é a agenda, o tempo vai dizer. E o negócio, a resposta veio rápido. Toma lá da cá, trio. A Leila Pereira respondeu ao BAP, a gente vai ler as aspas do que disse a presidente do Palmeiras. O presidente BAP tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muito clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras, sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados, incluindo os das gestões anteriores. Pode mudar a página. Quanto à insinuação do presidente BAP sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco, nem a Netflix. Aí cabe uma explicação sobre essa parte da Netflix.
Quando o BAP era presidente da Sky, a Sky, à época, voando baixo, vivendo um momento importante, um grande momento, ele disse que, se preciso, compraria a Netflix, algo que não ocorreu. Pascoal, o circo realmente pegou fogo. Eu acho assim, eu gostaria de recorrer primeiro à tabela do Campeonato Brasileiro para poder explicar a situação. A tabela do Campeonato Brasileiro aponta o Palmeiras na liderança com um jogo a menos do que o Flamengo, esse jogo de sábado contra a equipe do Juventude. E se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras passa a ter 3 pontos à frente do Flamengo, com um confronto direto que vai ser realizado no Rio de Janeiro. Aí o Palmeiras pode jogar, inclusive, por um empate para a sequência do campeonato, com os resultados, se vierem, o Palmeiras ser campeão, não precisando de uma vitória diante do seu maior rival no Campeonato Brasileiro. Gente, preste atenção no seguinte. A diferença do primeiro colocado, do primeiro e do segundo, que tem 55 pontos, para o quarto colocado, que é o Botafogo tem 43 pontos contra 55. 12 pontos. São 12 pontos de diferença. É claro que o Campeonato Brasileiro está polarizado entre Flamengo e Palmeiras e o Cruzeiro tem 52, mas eu acho que o Cruzeiro ainda está na luta. Muito embora as pessoas entendam que o Cruzeiro está fora dessa disputa, mas para mim o Cruzeiro não está não, porque Botafogo e Bahia tem 43, Botafogo, Bahia e Mirassol tem 43 pontos. Eles estão a 12. Aquele que está brigando ainda por uma possibilidade de Libertadores da América, que é o Fluminense, tem 38 pontos. 38 para 55. Olha a diferença no campeonato. O que eu estou dizendo é o seguinte, claro que cachorro grande briga com cachorro grande. É o caso do Palmeiras contra o Flamengo. É a luta deles. A luta é desestabilizar o adversário. A luta não é porque emprestou, porque deixou de emprestar, porque eu pago minhas contas em dias, porque ele paga a conta em dias, isso aqui. Eu acho que assim, tem falta de gentileza, tem falta de cortesia, tem falta de posicionamento, de postura. Claro que tem. Mas isso é porque é Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo disputaram todos esses últimos campeonatos brasileiros, exceção feita ao Botafogo, campeão no ano passado. Há um pouco mais de meia década que eles monopolizam o futebol brasileiro, então, com raríssimas exceções. Isso tá Atlético Mineiro e Botafogo. Isso está muito claro na história de que eles estão se debatendo nesse. Há uma instabilidade entre os dois. Eu queria usar outra palavra, mas eu vou usar só instabilidade. Certo? Só instabilidade. Por quê? Porque o Palmeiras ganha, o Flamengo ganha. Ah, mas a última vez que o Palmeiras se enfrentaram na Libertadores, Palmeiras e Flamengo, quem é que ganhou? Na final da Libertadores, o Palmeiras. Então, e tem a probabilidade de ser novamente nesse ano uma final de Palmeiras e Flamengo. Bastante grande. Gente, o Nelsinho Batista me ensinou isso e eu aprendi. Ninguém briga pelo jogo que acabou. É pelo jogo que vai acontecer. Eu não vou reclamar porque o jogo acabou aqui, acabou. Mas eu tenho que reclamar porque o jogo ainda vai acontecer. E o jogo é daqui 2 semanas. O jogo é daqui 2 semanas. E cada um acusa o outro com o argumento que tem. Eu acho que eu penso que isso é fora de, assim, para o futebol, isso é muito ruim. Sabe por que é muito ruim? Porque o torcedor acaba sendo utilizado por esses dirigentes dessa forma. E acabam brigando sem necessidade. Porque a briga tem que ser dentro de campo. Porque o presidente não pode bater pênalti. São os jogadores que vão jogar. E essa briga tem que ser entre os jogadores. Aliás, nem sei se é briga. É um jogo de futebol. Eu não gosto de palavra bélica para definir jogo de futebol. É uma luta que tem que acontecer dentro de campo. É a luta pela vitória. É a batalha pelo sucesso. É a batalha pelo resultado. E eu acho que isso tem que se transformar em futebol. Nesse instante, quando acontece um fato como esse, eu acho que algumas entidades que são maiores, são superiores, como a CBF, deveriam chamar os dois. Vocês estão atacando o futebol brasileiro. Vocês não estão produzindo a favor do futebol brasileiro. Quando um ataca o outro, vocês estão prejudicando o nível. Vocês podem transformar o futebol brasileiro numa batalha campal entre torcedores, entre pessoas que não têm nada a ver. Vocês estão se utilizando de pessoas que podem se degladiar numa situação que seja ruim para a sociedade de uma forma geral. Mas isso é a minha opinião. Agora, o BAP pode reclamar que a Leila tem uma empresa que, inclusive, aluga avião para algumas outras equipes. Nem estava cobrando aluguel de algumas equipes, por quê? Porque não tinha a autorização de voo internacional, só usava voo nacional. Agora que já tem todas as autorizações, continua alugando o avião.
É proibido fazer isso ou não? A empresa aérea pode alugar avião? Uma empresa que lida com o setor financeiro pode emprestar dinheiro? Aliás, para emprestar dinheiro... Você não vê conflito? Vou explicar para você. Aliás, para emprestar dinheiro para o Vasco da Gama, o que teve? Antes disso, uma concorrência. Para ver quem tinha a menor taxa, quem é que poderia emprestar o dinheiro. Teve uma concorrência. Você acha que a Crefisa emprestou 80 milhões de reais para o Vasco da Gama, por acaso? Eu não duvido do caráter de ninguém. Essa é uma coisa que eu não duvido. Não duvido de caráter de árbitro, não duvido de caráter de dirigente, mas você não acha, confio... Você não acha que tem uma segunda intenção aí? Eu não duvido do caráter de ninguém. Eu não duvido. Eu acho que é uma negociação comercial. Nem desconfia? Não desconfio. Eu não me dou o direito de desconfiar do caráter de ninguém. Não me dou o direito. Eu acho que as pessoas têm personalidade e caráter, e cada um se posiciona da maneira que acha mais correta. Eu não duvido do cara. Você já viu eu acusar algum árbitro? Não acuso. Eu posso dizer que ele errou, que ele é fraco, que desconhecedor da arbitragem. Mas eu não discuto o caráter dele. Não discuto o caráter de dirigente, porque eu acho que ela tem uma empresa que proporciona esse tipo de situação. É uma empresa autorizada pelo governo e pelo Banco Central para fazer esse tipo de negócio. E eu não duvido do caráter da presidente do Palmeiras. Como eu não duvido do caráter do presidente do Flamengo. Você se surpreenderia se num futuro próximo a SAF do Vasco, a nova SAF do Vasco, tiver tudo a ver com a Leila Pereira? Ela disse que não. Eu tenho que confiar na palavra dela. Ela disse que não. Eu sou obrigado a confiar na palavra dela. Né? Porque ela sabe o que está falando e o que está fazendo. Ela disse que não. Por qual motivo que eu tenho de desconfiar disso? Se ela disse a palavra que não. Você desconfia? Não, eu não desconfio de nada. Bom, porque eu não desconfio da palavra da Leila. Eu não suspeito. Eu acho que pode acontecer. Eu não suspeito e não desconfio. Agora, tem gente que pode suspeitar, que pode desconfiar. Eu não desconfio. Já teve conversa.